Está começando mais um episódio de Como Ler Livros, um quadro onde eu ensino você a ler os mais variados livros que existem, de uma forma que você consiga absorver esses livros e colocar eles em prática. E o livro de hoje é um livro muito pedido por vocês, que é o livro Meditações, do Marco Aurélio, o livro que a gente acabou de ler no nosso Clube do Livro, a Tribo do Livro. E essas estratégias que eu vou te trazer aqui foram as mesmas estratégias que eu dei para a galera no encontro, e olha quantas pessoas compareceram e conseguiram ler esse livro. A maioria das pessoas dessa foto leram esse livro e conseguiram absorver muito ele. E essas mesmas estratégias que eu quero trazer para você. Uma delas se chama Estratégia Sherlock Holmes, que é um modo de leitura que vai fazer você descomplicar esse livro aqui. E essa estratégia é uma estratégia que qualquer pessoa pode aplicar, não só ela, tá? Eu vou dar outras duas estratégias para vocês, mas eu diria que o que faz você achar esse livro complicado é porque você não aprendeu a ler filosofia. Primeiro, que muitas pessoas não tinham filosofia no colégio. Segundo, que até hoje o brasileiro, em geral, ele tem dificuldade de ler, ele tem dificuldade de absorver. E um livro como esse é um livro que requer um pouquinho mais de bagagem. Mas mesmo assim, você vai conseguir. Então fica comigo aqui nesse vídeo. E recado importante, tá? Quem ficar comigo até o final do vídeo vai levar um PDF com essa aula aqui resumida. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, por que eu acho que você deveria ler esse livro? Por que eu indiquei o livro Meditações para o meu Clube do Livro? Quem me conhece aqui há um tempo sabe que eu só indico para a galera ler livros que são importantes, livros que eu encaro esses livros como remédios para uma dor, para uma situação que a pessoa está passando, ou para alguma habilidade que as pessoas querem desenvolver. E no nosso Clube do Livro, a gente visa muito isso. A gente visa o que todos que estão ali querem se aprimorar, para a gente poder ler algum livro em conjunto durante o mês, para que a gente possa discutir esse livro, colocar ele em prática, absorver mais. E além de tudo, uma questão terapêutica também. É muito legal você ler e poder compartilhar as coisas com as pessoas, né? Tipo quando você sai para viajar e aí você volta de viagem louco para contar como que foi. Imagine que ruim que seria se chegar de viagem e não ter ninguém para conversar, não poder mostrar as fotos. Então, acho que ler é muito mais do que você aprender a aplicar também, né? É você conseguir colocar alguma coisa ali de uma forma terapêutica para você. Então, o que acontece? A gente hoje vive num mundo, pessoal, que é um mundo com muita tecnologia, com muita informação. Você, nesse exato momento, deve estar pensando já o que vai fazer daqui a pouco, o que você deixou de fazer pela manhã, aquele relatório que seu chefe pediu. No final de semana tem compromisso para você fazer, você está matutando já o que você precisa fazer até lá para que esse compromisso dê certo. Então a gente vive num mundo em constante informação. E quando eu peguei esse livro para o pessoal do Clube do Livro ler, foi no intuito de trazer eles um pouco para o momento presente. Mas não adianta eu chegar para as pessoas e falarem assim, olha, você precisa focar mais no agora, você precisa esquecer um pouco suas preocupações, porque essas pessoas elas vão olhar para mim e falar, pô, beleza, legal, mas quem disse isso para você? Quem foi que falou que isso é importante? Então, quando eu indico um livro como esse, escrito pelo imperador romano Marco Aurélio, que é considerado um dos melhores imperadores que Roma já teve, isso aqui é o diário dele. Então, as pessoas viram que ele deixou ali várias anotações, várias confissões, vários pensamentos dele aqui dentro. E quando você lê isso, você está conversando com ele. Então, quando eu indico um livro desse para a galera, não é o Rafael que está falando, é alguém que tem muita autoridade. E esse livro fez essa reflexão na galera. Então, eu indico esse livro para você, que sente que você está sempre pensando em algo, para você que se preocupa muito com a opinião alheia, para você que acha que você só vai conseguir ter uma vida boa se você se planejar muito, pensar muito no futuro e viver só em prol disso. Isso é importante, mas você vai detectar aqui nesse vídeo que não é somente isso, é importante você se resguardar um pouco também. E esse livro fala muito do estoicismo. Estoicismo é um termo filosófico, uma escola filosófica muito comum hoje. Muitas pessoas falam muito de estoicismo, coloca no perfil não sei o que, estoico, mas poucas pessoas sabem mesmo de fato o que é o estoicismo. E esse livro Meditações é um livro que tem como uma das principais bases, talvez a principal base, porque era a escola filosófica do Marco Aurélio, o estoicismo, que tem um pouco ali do cinismo, tem um pouco da filosofia grega em geral, mas é uma arte mesmo de você viver
mais presente e mais desapegado a coisas que você não tem controle. Então, devido a esse mundo, gente, conturbado, todo mundo ansioso, todo mundo com começo de depressão porque está insatisfeito com o trabalho, está insatisfeito com a rotina, está insatisfeito com isso, ler esse livro foi muito legal, fez muita gente refletir. Então, eu acho que assim, eu vou ensinar você como ler esse livro, mas é importante você entender o porquê que é importante ler esse livro. As pessoas às vezes ficam em leituras que são consideradas de autoajuda. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, né? Eu propago muito essa ideia da gente ler livros assim. Só que sempre prestando atenção que existem outros tipos de livro que a gente tem que ler. Não adianta você ler só um tipo de livro. E quando você lê filosofia, você lê livros que já venceram no tempo. Esse livro aqui, por exemplo, gente, Marco Aurélio, ele viveu 121 anos depois de Cristo. Esse livro, ele é muito antigo e ele existe até hoje. Por quê? Porque segundo o Taleb, né, no efeito Linde, quanto mais tempo uma coisa existe, mais ela vai continuar existindo. Por quê? Porque ela já venceu no tempo. Ou seja, o livro é um livro atemporal. E outra coisa, quando você estuda filosofia, você está estudando um manual de sabedoria. Filosofia nada mais é do que um manual de instruções de como que você pode viver. E você vai aprender isso através do Marco Aurélio, que administrava Roma, tá? Não é que ele administrava ali uma cidadezinha, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, Roma era uma extensão continental, era muito grande. E tinha muita cobiça, tinha muita inveja, tinha muitas pessoas que queriam fazer mal para ele. Tanto é que o começo do livro ele fala: eu vou acordar de manhã, eu vou topar com o ingrato, eu vou passar na frente do invejoso, de um monte de gente querendo me sugar, querendo me puxar o tapete, mas sabendo que eu vou enfrentar tudo isso, as coisas ficam mais fáceis. Isso é da natureza, faz parte. Cabe a mim saber lidar com isso. Então ele começa o livro desse jeito, que é justamente como que era o dia a dia dele. Então tem capítulos do livro que ele fala sobre como que era a rotina dele, tem capítulos que ele fala sobre a morte, tem capítulos que ele fala sobre o cosmos, que é um termo, né, que os gregos utilizam de universo ordenado, onde tudo que você faz tem que estar ordenado com o universo, enfim. Então é um livro muito legal, mas agora eu vou destrinchar para você o que você tem que fazer para ler esse livro de forma efetiva. E não interessa, tá? Se você nunca leu filosofia, não interessa se você tem dificuldade, porque você não consegue. Relaxa, eu vou passar aqui 3 estratégias para você, eu vou até ligar aqui o bloco de notas do meu lado para ficar bem didático para você. E detalhe, tá? No final do vídeo tem PDF para você, então segura aí. Estou aqui com o meu bloco de notas na tela, vou conduzir aqui no meu iPad, para vocês conseguirem compreender melhor. E, gente, nesse exato momento, a gente vai se dividir em 2 aqui. Vai ter o grupo dos comprometidos, que estão a fim de assistir, estão a fim de aprender, querem se desenvolver com os livros, querem ter uma vida melhor, querem ter um emprego melhor, querem ser mais produtivos, querem usufruir tudo aquilo que o livro pode gerar. Pode gerar um monte de coisa. Você pode aprender a ser mais comunicador, você pode aprender a ser mais persuasivo, você pode aprender a ser mais produtivo. Então esse quadro aqui, Como Ler Livros, eu basicamente pego ouro e te falo assim, olha, para você absorver esse ouro que está aqui dentro, você vai fazer isso. E tem pessoas que simplesmente vão vagar por esse vídeo, vão ir embora, mas você que está aqui, nesse Como Ler Livros, você vai sair daqui com a sua cabeça explodindo de um conteúdo que você nunca viu na internet. Você vai encontrar um monte de vídeo na internet resumindo esse livro para você. Mas quantas pessoas que vão chegar para você e vão ensinar você como ler esse livro, tá? Então, assim, são 15 minutos que eu vou passar aqui esse conteúdo básico, simples, para você praticar. E você pode comprar o livro já, que você vai conseguir pegar esse livro e absorver ele melhor, tá? Gente, resumir o livro, quer dizer, assistir um vídeo de um resumo de um livro, ou escutar um audiobook de um livro, é bom? Ajuda? Ajuda. Mas nada se compara em você ler o seu livro da sua forma, você ter sua interpretação e você colher vários benefícios disso. Melhorar a sua escrita, melhorar a sua comunicação, melhorar o seu arcabouço cultural, ter mais assunto, ser uma pessoa mais inteligente, não é verdade? Por que vale mais? Você está numa roda ali e a pessoa fala, pô, você já leu tal livro? Ah, eu escutei o audiobook. Pô, será? Será que é tão legal assim? Será que você vai ter aprendido tanto nesse audiobook? Então fica comigo nesse vídeo, tá? Esse vídeo pode ser um divisor de águas aí para você destravar a sua leitura, porque muito da dificuldade que você tem em ler é porque você não lê direito, você tem dificuldade, né? E quando você pega para ler alguns livros, por exemplo, Como Ler Livros, esse livro aqui na tela, ó, que tem essa capa, ele mostra como ler cada tipo de livro. E o que eu vou ensinar para você aqui
está nesse livro, está na minha vivência e está no que eu passei para os meus alunos para lerem esse livro no Clube do Livro, beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é você analisar o contexto. E essa regra, pessoal, é tanto para você que vai ler Meditações do Marco Aurélio, ou você vai ler qualquer outro livro de filosofia, ou até mesmo um livro de ficção, um livro de história, tá? O que acontece, pessoal? Muito da nossa incompreensão na leitura é a gente não entender o contexto daquele livro. E geralmente, quando eu explico para os meus alunos, eu coloco vários pontos que compõem um contexto. Mas para não ficar puxado o vídeo, para ficar um vídeo bem tranquilo e bem gostoso de você assistir, eu vou passar aqui 2 pontos importantes de contexto para você prestar atenção nisso sempre que você for pegar o livro de filosofia para ler. Então vamos combinar uma coisa aqui. Sempre que você pegar um livro de filosofia para ler, você vai se perguntar essas 2 coisas. Tanto faz ser Meditações do Marco Aurélio, tanto faz ser Schopenhauer, Nietzsche, Sócrates, não importa. Sempre analise o contexto. E o contexto você consegue responder essas 2 perguntas simples, tá? Se você não tiver resposta, joga no Google, que lá no Google vai ter. Isso vai te ajudar. Então isso você faz antes de pegar o livro para ler, tá certo? Primeira coisa que você tem que se perguntar. Quem é o autor do livro? Nesse caso aqui, no Meditações, é o Marco Aurélio. E por que isso é importante? Porque, primeiro que Marco Aurélio, quando a gente pega a figura Marco Aurélio, a gente está falando de um cara que era imperador de Roma, que vivia num ambiente tipo Game of Thrones, cheio de cobiça, cheio de inveja. Então, além dele ter que governar todo aquele espaço territorial, ele precisava lidar com várias adversidades, com vários inimigos. Mas ele era um cara que ele era imperador, ele não podia comprar a briga com todo mundo. Ele tinha muito a perder. Ele tinha um exemplo a zelar com as pessoas ali que seguiam ele, que admiravam ele. Então, assim, a gente percebe que é um cara que vivia sob o mais ambiente, assim, difícil de se conviver possível. Isso é um crédito, isso é legal. E isso também faz a gente entender o quê? Quando a gente abre o primeiro capítulo do livro e ele começa a falar que ele vai se trombar ali durante o dia com insolente, com inconveniente, com um cara que quer apunhalar ele pelas costas e tudo mais, mas ele fala isso de um jeito culto, né? Um jeito bem, que vê assim, bem harmonioso, mas na verdade o que ele quer dizer é isso. Então quer dizer, quando a gente vê o primeiro capítulo ele falando disso, você fala, opa, faz sentido, o cara era imperador, o cara vivia num ambiente hostil, era um ambiente complicado, ele tinha muito poder, ao mesmo tempo tinha muita responsabilidade. A gente começa a perceber o quê? Pô, tá fazendo mais sentido isso daqui, né? Não é um monte de informação jogada. Então, mesma coisa, uma vez eu fui ler o livro de Schopenhauer, A Arte de Escrever. Pô, eu pesquisei a vida de Schopenhauer antes. O que ele criticava, o que ele acreditava. Então, quando você vai ler o livro da pessoa, aquilo se torna melhor. Então, isso é um exercício de empatia também. Então, estude quem é. E você consegue ver isso pelo Google, você consegue ver pelo YouTube. No próprio livro, né, geralmente os livros, eles têm essas informações na orelha dele, ó. Aqui fala, Marco Aurélio foi imperador romano durante 19 anos, a história como um governante culto dedicado à filosofia, porque ele era um imperador filósofo. E aqui ele fala mais ou menos assim da situação das guerras que Roma vivia, tinha a peste que matava muita gente, então Marco Aurélio perdeu muita gente que ele gostava. Eu quero até dar uma dica de leitura aqui. Leia o livro Pense como um Imperador, caso você queira saber mais sobre Marco Aurélio, que aí torna a leitura ainda mais fácil. Então só de você analisar esse contexto, pô, quem que é o autor, onde que esse cara surgiu, quem que ele foi, o que ele acreditava, quais eram os seus ideais, pô, fica muito mais fácil você entender. Eu vi que lançou agora um filme na Netflix, que é do Martin Luther King, que é do Luther King. E eu sempre quis saber a história dele, eu já vi ele presente em vários livros que eu já estudei, livros de oratória, livros de comunicação, Tony Robbins, storytelling, enfim. E eu confesso que eu não sei direito qual que é a história dele. Então olha que legal, eu vou assistir esse filme para que eu consiga entender melhor, depois eu vou pesquisar na internet o que é verídico nesse filme ou não, e vou pesquisar mais sobre ele também, e aí eu estou disposto depois a ler a biografia dele. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou analisando o contexto antes de ler. Fica muito mais fácil a leitura, tá certo? Então quem foi a pessoa, no que ela acreditava, isso é bem importante para você entender e você conseguir acompanhar mais aquela obra, tá? E quando a gente fala aqui de quem é o autor, gente, automaticamente é importante você entender
qual o ambiente que ele viveu. Então aqui no caso, eu dei o exemplo de Roma, né? Que, pô, Roma era complicado, cara. Roma, quem aqui já assistiu Game of Thrones sabe, né? Era aquela pegada, cara. E a gente percebe isso lendo o livro, e não somente lendo o livro. A gente percebe isso também quando a gente começa a pesquisar as guerras que Roma pertenceu, como que era complicado governar um território tão grande, porque a Roma de hoje não é a Roma daquela época. Então, quando você analisa quem que é o autor e qual ambiente que ele viveu, fica tudo muito mais fácil. Mesma coisa uma obra de ficção, né? Por exemplo, eu estou aqui começando a querer ler o livro O Apanhador no Campo de Centeio. O que eu estou fazendo? Estou analisando, assim, quem que é o autor do livro, né? Qual que é a pegada de escrita dele, mas também qual que é o ambiente que se passa a história. O jovem que está nesse ambiente do livro, como que era esse ambiente dele? Né? Quando começar a ler esse livro, começar a perceber isso. Só que aqui no caso tem uma diferença, né? Quando a gente fala de filosofia, geralmente o autor é justamente o próprio filósofo. Então aqui você vai estudar quem que é o autor, que no caso é o filósofo, saber mais sobre ele, e onde que ele viveu. Quando é uma obra de ficção, a gente vai mirar no personagem, não no autor propriamente dito. Você pode até olhar a título de curiosidade, mas tenta sempre ter empatia daquele contexto, né? Naquele momento que é passada aquela história. Dostoiévski, mesma coisa. Quando ele escreve ali um romance, tem uma certa crítica do autor naquele momento, seja com a Rússia, seja com o ambiente que ele está vivendo ali, mas ele reflete isso no personagem. Então é sempre importante você olhar o personagem em si, beleza? Legal. Depois que você analisou o contexto, eu quero passar agora para vocês aqui uma estratégia que eu gosto de utilizar, e essa estratégia aqui é legal você utilizar bastante em livros de filosofia, tá? Que é leitura Sherlock Holmes. Como que é essa estratégia aqui que você vai utilizar para ler Meditações ou para você ler qualquer livro de filosofia? Sherlock Holmes, como todo mundo sabe, ele era um detetive, certo? Ele era um detetive. Então a gente pode dizer que essa leitura é uma leitura detetive. Qual que é a diferença de uma leitura detetive para a leitura que a gente faz normalmente? As pessoas quando vão ler um livro, elas pegam um livro para ler e elas começam a folhear uma página atrás da outra e tudo mais. Aí quando ela para de ler aquele livro, ela olha para trás e fala assim, meu, eu acho que eu não entendi nada. Ou então ela esqueceu tudo. Mas na hora que ela está lendo, ela acha que ela está entendendo, mas não está. Isso se chama ilusão de competência. Você acha que está aprendendo, mas não está. Então vou dar um exemplo aqui, tá, de como que seria essa leitura detetive para uma leitura que não é detetive, uma leitura turista, vamos dizer assim. Tá? Ao contrário da leitura detetive, é a leitura turista. Como que é a leitura detetive? Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui o livro 2, tá? Que diz o seguinte: acolhe a alvorada já dizendo antecipadamente para ti mesmo, vou topar com o indiscreto, com o ingrato, com o insolente, com o pérfido, com o invejoso, com o insociável. Todas essas qualidades negativas lhes ocorrem por conta da sua ignorância do bem e do mal. Eu, entretanto, que contemplei a natureza do bem, que é nobre, e a do mal, que é vil, e a natureza de quem corre no erro, a qual me é inata e a minha aparentada, não apenas porque é do mesmo sangue, ou da mesma semente, como também porque participante da idêntica inteligência. Aí ele começa aqui a discorrer, mas o núcleo da mensagem já foi dito. Então qual que é a diferença? A pessoa quando vai ler do jeito turista, que é o contrário da leitura detetive, que é outro modo de leitura, né? A pessoa lê e ela bate o olho, vai lendo, acha que entendeu, tá? Beleza. Quando se trata da leitura detetive, você vai ler de uma forma que você vai apreciar e voltar naquele trecho algumas vezes. Você vai aproveitar mais cada palavra, vai tentar entender por que cada palavra foi colocada. Seguinte exemplo, vamos supor que você vai visitar uma cidade que você quer conhecer. Sei lá, você foi para Roma, né? O turista, ele vai conhecer Roma rapidamente, ele vai tirar foto no Coliseu, ele vai comer ali uma pizza, né, uma massa, ele vai passear por ali, mas ele não vai ficar num lugar só. Ele quer conhecer vários lugares. Por quê? Porque ele é turista. Ele vai voltar para casa e ele quer, naquele momento que ele está ali, ele quer aproveitar ao máximo. O detetive não. O detetive, se ocorrer algum crime, né, ali em Roma,
Ele vai ficar na cena do crime, olhando se tem algum fio de cabelo, se tem algum vestígio de alguma pessoa ali que possa ser um suspeito. Ele vai analisar tudo em volta. E é a mesma coisa na leitura. O leitor turista é aquele cara que vai passar o olho, vai ler e não tem nenhum problema. Mas quando você está lendo filosofia ou livros que requerem que você tenha mais interpretação, você tem que voltar muitas vezes. Pô, acolhe a alvorada. Pô, alvorada é o quê? Ah, beleza, nascer do dia. Já dizendo antecipadamente para ti mesmo. Pô, nesse caso aqui é o diário dele. Então é como se ele estivesse falando para ele mesmo, né? Ó, vou topar com o indiscreto. Pô, eu vou me trombar hoje aqui com um cara filha da mãe, que talvez queira o meu mal. Mas beleza, né? Com o ingrato, com o insolente. Mas todas as qualidades negativas lhe ocorrem por conta da sua ignorância do bem e do mal. E aqui ele quer dizer o quê? Cara, o mal existe. Você vai topar com ele todos os dias. Você tem que saber disso. E o fato dele saber disso já prepara ele o quê? Para a ação. Para que naquele momento ele fala, opa, eu sabia disso. Então fica mais fácil de lidar com aquilo. E essa compreensão você só tem com a leitura detetive. Acontece que nunca no seu colégio, nunca na faculdade, dificilmente, alguém chegou e falou isso para você. Falou, esse trecho aqui, você vai matutar ele até você ter sua interpretação. E talvez não foi nem por culpa dos professores, mas é porque talvez não tivesse esse tipo de texto lá. Com essa linguagem, com essa riqueza de detalhe. Então a leitura detetive, o que é? É você encarar o livro como a cena de um crime, cara. Você ficar analisando ali, refletindo. Rafael, mas a minha leitura vai ficar muito devagar. É o preço que você vai pagar para ler um livro desse. O que adianta você ler igual o Usain Bolt, ler corrido, fechar o livro e não entender nada? E posso falar, saindo um pouco da filosofia, quando a gente pega outros tipos de livros, as pessoas também não fazem a leitura detetive. Eu, por exemplo, gente, eu marquei com marca-texto, passei post-it, passei pro caderno, anotei, estudei, para poder fazer o encontro do Clube do Livro. Então, assim, isso me dá um entendimento muito maior do que uma pessoa que só quer ficar turistando no livro. Tá? Então, segundo conceito, leitura Sherlock Holmes, não esqueça. E agora vamos para a terceira estratégia que eu chamo de leitura. Terceira estratégia, que é a leitura de biblioteca. Eu uso esses nomes aqui, pessoal, para você não esquecer mesmo, tá? O que é a leitura biblioteca? Existem dois tipos de leitura: a leitura biblioteca e a leitura de livraria. Tudo isso vai estar no nosso PDF, tá? Fica comigo. Eu vou te falar como que você vai fazer para ganhar esse PDF. Mas qual que é a diferença das duas? Quando eu falo de leitura biblioteca, eu estou falando literalmente daquele tipo de livro que... Sabe quando você estava no colégio e rolava aquela coisa do tipo... vamos na biblioteca estudar? A gente pega um livro lá, estuda sobre o trabalho, se reúne e a gente pega esse conteúdo aí, dá uma esmiuçada e estuda ele direito. Ou então vamos estudar na biblioteca para a prova de amanhã? Quando a gente fala biblioteca, a gente tem na nossa cabeça que é algo mais profundo. É um estudo que você requer mais tempo, mais energia, mais concentração, e o fruto disso, o efeito disso é você entender mais aquele assunto. A leitura de livraria é aquela leitura que eu diria assim que ela é menos focada. É quando você está na livraria ali para escolher um livro, aí você dá uma lidinha ali rápida, só para ver o que o livro fala, e tá tudo certo, não tem nenhum erro nisso. Mas quando a gente fala de leitura de biblioteca, a gente está falando de uma leitura mais focada, e é mais do que uma leitura, né? É um estudo que você está fazendo. Em um livro como esse, Meditações, do Marco Aurélio, ou qualquer outro livro de filosofia, e até vou arriscar dizer, até outros livros difíceis, se você ficar nessa leitura de livraria, uma leitura superficial, uma leitura que você está lendo ali para passar tempo, e não tem nada de errado nisso também. Acho que a leitura ela tem esse papel também de ser uma leitura terapêutica, de te fazer bem, de te entreter. Tanto que eu até falo muito isso para meus alunos. Tem os livros que são livros para você se divertir e tem livros que são para você estudar. Quando você consegue dividir isso, fica até mais claro para você a postura que você tem que ter com aquele livro.
Da mesma forma, quando é um livro de filosofia, se você ficar nesse campo aqui de leitura de livraria, folheando, sabe, de bobeira, você não vai aprender com ele. Eu não estou crucificando você. Pode ser que você queira ler esse livro só para isso, mas eu acho que você que ficou nesse vídeo até agora, você não quer só isso. Você quer usar o livro ali como um aliado para se desenvolver. Você sabe que nos livros terão coisas que você não aprendeu na escola. Então você quer algo a mais. Agora, se você quer algo a mais num livro de filosofia, sobretudo Meditações Marco Aurélio, a saída é você explorar a leitura de biblioteca. É você focar, é você estudar. Isso que eu fiz aqui, coloquei post-it, marquei com marca-texto. Olha o quanto de anotação que tem, pessoal. Isso aqui é uma leitura de biblioteca. Quando eu posto story com apoio de leitura na minha frente, folheando, fazendo pomodoro, é porque eu estou encarando aquele livro como uma leitura de biblioteca, como um estudo. Então, quando você pega a leitura de biblioteca e você adiciona o modo Sherlock Holmes, cara, é impossível você não entender. Você pode não entender 100%. Eu não vou garantir para você que você vai entender 100% de meditações, mas eu duvido que em meia hora de leitura você não saia com nada desse livro. As pessoas que participaram do Clube do Livro eram pessoas que elas, no caso desse livro, Meditações, as pessoas que participaram desse encontro, elas subestimaram o poder que elas tinham. Então eu peguei essas estratégias que eu mandei para você aqui, expliquei para elas e o resultado foi esse monte de gente participando, comentando nos grupos de WhatsApp, cara, tô pirando com o livro é muito bom, que não sei o quê. E é isso, e eram pessoas assim que a maioria delas achava que não fosse dar conta, que me chamavam no direct, falando, Rafa, eu não vou conseguir ler esse livro, eu não vou nem ler esse livro esse mês, eu vou começar já a ler o próximo, que é o livro do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Falei, não, cara, assiste a aula, como ler filosofia. Você consegue, e conseguiram. Então assim, se você pegar tudo que você aprendeu aqui e colocar em prática, as coisas vão dar certo. O que não dá para você fazer é simplesmente você continuar lendo os livros de forma sem ser modo de estudo, a não ser que seja um livro mais simples, aí não tem por que você ligar o modo leitura biblioteca, tá? Mas o que vai fazer você ter mais resultado é você focar na leitura biblioteca, tá? Principalmente para livros de filosofia. Livros de filosofia são mais difíceis de ler, mas muito dessa dificuldade que a gente tem em filosofia é porque falta método. Pessoal, com método fica tudo mais fácil. E sim, existe métodos para você ler um livro de um jeito certo, tá? E para você ganhar o PDF desse vídeo aqui, você vai até o meu Instagram, Quem Lê Enriquece. Gente, não é o Instagram da tribo, é o Quem Lê Enriquece. Gente, não é comentar nesse vídeo, é ir no meu direct, como se você fosse mandar uma mensagem para mim e você vai escrever o seguinte: filosofia, só isso, tá? Escreve filosofia que você vai receber o PDF dessa aula aqui, tá bom? Como ler livros é um quadro que eu sempre trago aqui estratégias para você ler melhor os livros e absorver e colocar eles em prática no seu dia a dia. Então continue me acompanhando aqui nas redes sociais para você não perder o próximo vídeo, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, gente. Grande abraço, valeu!